Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 42. No versículo 5. Quem tiver o celular aí. Depois eu peço para os irmãos desligarem o celular e também não levantar para tomar água, ficarem quietinhos para poder ouvir a palavra do Senhor, sem conversar, sem olhar celular. Mas por enquanto vocês podem abrir no celular aí, Salmo 42, 5. Eu quero orar por vocês. Pai amado, obrigado por este domingo, mais uma noite na Tua presença. Quero pedir por aqueles da live que mandam pedidos de oração, aqueles que estão nas mídias sociais, que o Senhor possa alcançá-los também com esta palavra. Quero que o Senhor alcance os meus irmãos que estão aqui, que o Espírito Santo tenha vazão, possa fluir nos corações e nas mentes. Em nome de Jesus, nós declaramos isso e a igreja diz... Amém. Salmo 42, 5 diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Não importa a sua versão aí, tá? Nós vamos ler todos juntos, não importa se você está na NVI ou outra versão, vamos ler juntos aqui. Por que estás abatida, ó? Dentro, leia, espera, pois ainda a Ele meu auxílio e Deus meu. Irmão, nós vamos falar hoje de um tema importante, que é como lidar com a frustração. Nós, desde bebê, temos frustração. Eu falei de manhã aqui, eu lembro que quando eu fui tirar a chupeta do Gabriel, do Felipe e da Rafa, eu sentei com cada um deles, pequenininhos, e eu falei assim, olha, hoje é o último dia da chupeta. Então você vai tirar a chupeta da sua boca, vai dar aqui na mão do papai, e nós vamos lá no lixo, nós vamos jogar a chupeta. Então eles pequenininhos tiraram a chupeta assim, né? Cada um na sua idade, no seu tempo, fez assim, puc, aquele barulhinho da chupeta. E a carinha deles assim. E aí eles foram comigo no lixo, e aí eu falei, agora a gente vai dar tchau para a chupeta. Mas a carinha deles ainda era uma carinha de frustração. E eles jogaram a chupeta, e eu falei, agora fala tchau, chupeta. Tchau, chupeta. E assim foi. Mas quando a gente tira uma coisa de uma criancinha, ela tem, na cara dela, ela começa a chorar. A frustração no bebê é imediata. Quando a gente tem um bebê, a gente sente o que é a frustração. Quando o bebê pega uma coisa e vai colocar a mão numa tomada e você faz isso, né? Bate na mão do bebê, ou diz não, o bebê começa a chorar. De uma certa forma, irmão, nós somos bebês espirituais. E Deus é o nosso Pai. Não existe Pai mais amoroso que o nosso Deus. Apesar de que quando eu olhei ali para o Gabriel a primeira vez, Gabriel nasceu, eu olhei assim para o Gabriel. Quem teve filho sabe essa experiência. Quando eu olhei assim, eu falei, cara, eu nunca amei dessa forma. Quando você tem a sua namorada que se transforma na sua noiva e depois na sua mulher, você ama, é demais. Uhul, não é? É maravilhoso. Mas o amor que você sente por uma criança, ele é completamente diferente. E eu olhei assim, e agora eu fico pensando, quando eu peguei o Gabriel pela primeira vez, depois o Felipe e a Rafa, eu falei assim, mas eles não fizeram nada para eu gostar tanto deles assim. Ao ponto que se alguém tentasse tirar o Gabriel da minha mão, eu mataria a pessoa. Qualquer pai faria isso, sim ou não? E eu olhei assim, mas o Gabriel não merece esse amor, porque ele não fez nada. Ele não tirou notas altas. Naquela época, agora está tirando, né, Gabriel? Naquela época ele não era tão bonito, porque nasceu com cara de joelho. Todas as crianças nascem com cara de joelho. Todas. Você diz isso porque é o seu filho. E eu olhei para ele assim e falei, cara,
O nosso amor vai ser até a morte, porque você é meu filho. Mas o Gabriel não deu nada para mim em troca. Quando Deus te pegou no colo e disse assim: Janete, eu te amo para sempre. Você não deu nada para Ele, porque não há nada de bom em mim e você. Ele nos ama por causa dele e do seu amor. A frustração na vida da gente começa na infância. Irmãos, a frustração não é pecado, não é um sentimento que surge só quando você é velho. A frustração o que é? É um sentimento quando você não consegue alguma coisa que você quer. Quando a criança quer pegar aquela tomada na parede, você bate na mão dela e fala não, ela não sabe que aquilo ali vai fazer mal para ela. Por isso gera uma frustração imediata. Agora, o que a frustração traz para nós? Em primeiro lugar, a raiva. A pessoa que se torna frustrada é uma pessoa que tende a ficar raivosa por causa da frustração. E tem gente que fica extremamente agressivo quando fica frustrado. Extremamente agressivo. Tem gente que age com agressividade por causa da frustração do dia a dia. Será que você é uma pessoa dessa? Outras pessoas têm vontade de desistir. Eu não sei se você já amanheceu assim, irmãos, mas eu já amanheci com vontade de largar tudo e desistir. Se você aqui está me olhando e já teve essa sensação, alguém aqui teve, além de mim, de largar tudo e desistir? Eu vou dizer uma coisa para você. Você é humano e é gente como a gente. Eu vou provar na Bíblia que vários da Bíblia, grandes homens, tiveram a mesma sensação. Tem muita gente que, quando se frustra, quando nada dá certo, ela se enche de estresse, dores de cabeça, ou ganha peso ou perde peso, ou começa a colocar toda a frustração na comida, ou começa a colocar a frustração em remédios. Tem pessoas que começam a sentir cansaço, dores, sintomas do estresse. Se você já se sentiu estressado, irmão, você tem noção do que eu estou falando. Algumas pessoas, ao se frustrarem pelas coisas da vida que não dão certo, elas sentem falta de confiança. E a falta de confiança faz com que nada do que ela tenta dá certo. Sabe aquele negócio, querido? Você tenta dar errado, tenta dar errado, tenta dar errado, tenta dar errado. Você começa a ficar sem confiança. E também muitas pessoas são atingidas pela depressão. Pessoas que combinam todas essas coisas e começam a ficar deprimidas. Porque a pessoa frustrada, primeiro, ela não consegue dormir mais. A pessoa frustrada, ela sente uma tristeza recorrente. Ela não tem mais vontade de levantar da cama e ter novos objetivos. E as pessoas com uma frustração grande, elas começam a se separar e se isolar das pessoas e do mundo. Em último lugar, algumas pessoas apresentam compulsões. Algumas pessoas começam a jogar sem parar. Vocês sabem que todo culto eu falo do tigrinho, vou falar hoje de novo para não passar. Pessoas que começam a jogar. Hoje tem esse tipo de jogo de aposta. Pessoas que começam a perder todo o dinheiro, começar a dever para a agiota, porque está viciado no jogo. Algumas pessoas vão para festas e festas e festas sem fim, uma festa atrás da outra, para ver se consegue preencher a vazio daquela frustração. Algumas pessoas, por estarem vazias, se enchem de drogas, de sexo ilícito, de pornografia, de todo tipo de droga, permitida ou não permitida. E a pessoa começa a entrar num ciclo de frustração. Agora, o que nós podemos fazer, irmãos? Em primeiro lugar,
nós podemos entender a frustração. E como que nós podemos lidar? Entendendo a frustração. Primeira coisa, entenda que a frustração não é pecado. Vamos ler juntos ali? Frustração não é pecado. Frustração é um sentimento que às vezes advém de posições e ações pecaminosas. A frustração é um sintoma de alguma coisa que vai mal na nossa vida. A frustração, irmãos, ela nasce da tensão entre a realidade que nós temos e a realidade que nós gostaríamos de ser. Deixa eu falar com as mulheres agora. Os homens nem olham mais porque não tem mais conserto. Mas mulheres que olham no espelho. Tem ainda mulheres que olham no espelho aqui? Às vezes você olha no espelho e o resultado não é o que você gostaria. Eu não falo dos homens porque, irmãos, o nosso já não dá mais, o nosso já foi. E aí você vê uma blogueira no Instagram, aquilo é o que você gostaria de ser. Mas quando você abre o teu espelho lá e olha, aquilo é o que você é. É a frustração da realidade do que você é. Mas isso pode atingir os homens em todas as áreas. Eu vou ler um exemplo bíblico, irmãos, de um homem poderosíssimo chamado Moisés, em Números. Não precisam abrir, eu vou ler para vocês. 20, do 10 em diante. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia a água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, o seu cajado. E saíram muitas águas. E a congregação dos filhos de Israel, a congregação, os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim para me santificarem, diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhes dei. Um exemplo bíblico, irmãos, importante, é Moisés aguentar aquele povo de Israel. Alguns teólogos dizem que seria aproximadamente 2 milhões de pessoas que eles conduziram pelo Mar Vermelho e pelo deserto. Alguns teólogos dizem que poderia ser até um pouco mais. Alguns estudos pela quantidade de homens casados dos exércitos que se levantaram, de 300 mil até 500 mil homens armados, chega a uma média de mais ou menos 2 milhões de pessoas pelo deserto. E Moisés absorvia aquela cruz de 2 milhões de pessoas reclamando dia e noite. Não é fácil ser líder, querido. Se você deseja uma posição de líder, é importante que você tenha despojo da posição. Se você quer liderar para aparecer, não venha liderar para aparecer. Se Deus não te deu um ministério específico, não queira aquele ministério se Deus não te deu. E Moisés estava tão frustrado, mas tão frustrado, que ele pegou o seu cajado, e a Bíblia diz que Deus mandou para que ele e Arão falassem a rocha. E ele, irmãos, já da paciência curta, ele pegou o bordão dele, treinei de manhã, você viu? O bordão, e desceu a marreta na rocha. E a Bíblia diz que as águas abriram da rocha. Mas Deus havia ordenado bater na rocha? Falar com a rocha. Agora eu quero falar com as lideranças, com os pastores, olhe para cá. Quando Deus te der uma ordem e um ministério, cumpra aquele que Ele te deu. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, líderes. Porque Deus vai cobrar de você das suas ações erradas.
Sabe o que aconteceu? Miriam, a irmã de Moisés, havia morrido um pouco antes no capítulo aqui. Deus em seguida recolhe Arão. E lá em Deuteronômio, no final do livro, Deus sobe com Moisés no Monte Nebo, mostra toda a terra prometida, Jericó, em todos os lugares, e diz assim: vamos embora, Moisés, porque você me desobedeceu e não santificou o meu nome frente ao povo de Israel. A frustração pode tirar parte do seu ministério, ou até o seu ministério. Nós temos um outro exemplo, irmãos. Elias, em 1 Reis 19. Elias, irmãos, tinha matado 850 profetas, 450 de Baal e depois os outros 400 de Jezabel. Elias tinha feito cair fogo do céu. Irmãos, se eu fosse Elias na época e tivesse isso aqui, eu teria postado eu fazendo cair fogo do céu. Assim, ó. Fica de olho aí, vou matar 850. Quem que não teria postado, né? Uma fotinha. Sabe o que Elias fez? Quando ele foi perseguido por Jezabel, ele foi do deserto, deixou seu servo e pediu a morte 2 vezes. E entrou na caverna e pediu para morrer. Sabe por quê? Porque ele ficou frustrado com a perseguição de Jezabel. Agora um outro exemplo muito forte é de Davi. Davi preso na caverna de Adulão, fugindo de Saul, seu sogro. Irmãos, aquele sogro, ele tinha um ciúme mortal de Davi. Ele tentou matar Davi todo o tempo da vida dele. Saul perseguiu Davi todo o tempo. Porque apesar dele ainda ter a unção de Samuel, ele sabia que o seu ministério havia escorrido pelos dedos. Ele havia perdido o ministério dele para Davi. Ele tentou matar Davi, e Davi teve chance de matar 2 vezes Saul, dentro da caverna e no acampamento. Mas ele não matou o ungido do Senhor. E Davi, naquela frustração por estar sendo perseguido, mesmo sendo inocente, irmãos, Davi dizia assim: ó rei, eu não fiz nada para você, por que você me persegue? Deixa eu dizer uma coisa para você que é perseguido: a perseguição traz uma frustração muito grande na nossa vida, a ponto da gente querer desistir. Não desista, porque Deus está na caverna com você. Deus está no acampamento com você. Deus está com os valentes que estão com você. E você que tem ministério, aquele que está com você na caverna é aquele que vai estar com você no palácio. Os que querem estar com você só no palácio, nunca estiveram com você na caverna. Deus não ignora a tua frustração, meu querido. Ele registra a sua palavra e Ele convida que você vá até Ele. Porque a frustração é uma luta invisível. A frustração e a fé estão juntas. Todos esses homens grandes, eles tinham fé em Deus. Eu acredito que você tenha fé em Deus. Mas existe uma luta invisível. E Davi, quando escrevia os salmos maravilhosos, quando ele estava sendo perseguido por Saul, Salmo 13, Salmo 42, ele pergunta no Salmo: por que estás abatido, a minha alma? Davi conversava com a sua própria alma. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é proibido você fazer terapia, nós temos até boas psicólogas aqui. Você pode procurar a psicologia para te ajudar. Mas Davi usava uma técnica onde ele conversava com a sua própria alma. Por que está abatido a minha alma? E a alma dele respondia: espere em Deus, pois ainda o louvarei. A nossa alma tem que conversar com Deus. Irmão, a tua frustração tem que subir até o céu.
A tua oração de frustração tem que subir. Tem pessoas que acham que Deus não ouve orações frustradas. Davi é o maior exemplo, que pergunta para Deus: até quando os meus inimigos me cercarão? Um princípio bíblico, irmãos: a fé não ignora a realidade da sua vida, mas se submete à verdade eterna de Deus. Quando nós estamos frustrados, nós temos tendência a murmurar e tomar atalhos. Eu não sei se vocês são como eu. Deixa eu falar isso para vocês aqui. Quando nada dá certo na sua vida, você tem que achar um atalho. Tem gente que tira a mão, mas tem gente como eu, que se não está dando certo, vai cavando até encontrar uma saída. Tem alguém assim? Se não está dando por aqui, nós vamos entrando por aqui. Isso pode ser bom, irmãos, mas pode ser muito ruim. Sabe por que em Isaías 40:30 diz assim, 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Tem uma coisa, irmãos, essas pessoas que gostam de às vezes forçar uma solução, como eu estou dizendo que eu faço, e já fiz muito na minha vida, essas pessoas como eu, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E não é fácil esperar no Senhor. Outra coisa que você precisa fazer, irmãos, é confiar mesmo quando nós não entendemos. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie jamais no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Sabe, irmãos, que é muito bom você ter uma cachola boa aqui, ó, que você tem uma cabeça boa, que maquina tudo. Mas melhor do que ter uma cabeça que vai maquinando, que vai fazendo tudo, é confiar em Deus mesmo quando você não entende, porque tudo está dando errado na sua vida. E em último lugar, lembrar do caráter de Deus, porque Ele é bom, mesmo quando o mundo é mau. Em Lamentações 3:21, a palavra diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diga isso, irmão, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Irmãos, como você tem que lidar com a frustração? Porque desde uma criança pequenininha, um bebê, até nós que já passamos aí dos 30, 40, 50, nós temos frustrações todos os dias. Todo momento nós temos frustrações. Como que nós podemos lidar com essa frustração? Em primeiro lugar, de forma bíblica, traga a sua frustração para Deus em oração sincera. Leia comigo aqui em cima. Traga. O Salmo 62:8 diz assim: derrama perante Ele o teu coração. Deus é o nosso refúgio. Irmãos, Deus não quer rezas decoradas. Deus não se interessa por repetições, nem vãs repetições, nem sequências de repetições. Deus quer saber o que o seu coração está querendo dizer para Ele. Deus não quer orações pomposas. Deus quer orações chorosas, que tenham sinceridade. Irmão, quando a coisa dá tudo errado para você, preste atenção, saia das mídias sociais, porque o que tem de gente fazendo textão no Facebook para reclamar dos outros, o que tem de gente fazendo textão e vlog no Instagram para falar da sua vida, se abrir no Instagram, se abrir nas mídias sociais, e a pessoa abre o vídeo e vai contando aquele carrossel infinito e contando o chororô. Tem gente que escreve um textão, e outros piores, que começam a falar mal do outro no Facebook, dando indireta. Por que você não fala direto à pessoa? Por que as pessoas dão indireta ao invés de não falarem direto? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ao se frustrar na sua vida,
cale-se, saia da rede social e dobre o seu joelho. Deus quer ouvir o seu clamor e a sua reclamação. A mídia social não vai resolver para você os problemas da sua vida. Um texto no Facebook não vai resolver o seu chororô. O seu chororô tem que ser na presença de Deus, como Davi fazia. Repita comigo: Deus não se ofende com a dor honesta. Em segundo lugar, irmãos, reavalie as suas expectativas. Os pensamentos do homem são muitos, mas o conselho do Senhor permanecerá. Sabe por que a gente se frustra quase todo dia? É porque nós estamos com os olhos só voltados para a terra. Os cristãos da época do Império Romano, os primeiros cristãos, eles estavam num nível espiritual tão alto, irmãos, que eles eram queimados vivos, crucificados, passavam betume neles e acendiam para iluminar os jardins de Roma. Enquanto eles estavam morrendo, eles cantavam hinos. As crianças e bebês eram jogadas para leões comerem. E você canta, né? O inferno não pode prevalecer, não é? O Coliseu não parou a... Talvez seria bom voltar a um Coliseu para voltar àquela fé genuína de antigamente. Porque eles viviam na dimensão do espiritual. Muita causa da sua frustração é porque os teus olhos estão voltados só para o teu negócio, para o teu business, para o teu dinheiro, para a tua aposentadoria, para a tua casa, para o teu negócio, para a tua loja, para o teu casamento, para tudo que você tem aqui na terra, mas os teus olhos nunca se levantam para ver a verdadeira e bendita esperança que está no céu. Você só pensa no seu dia a dia. A sua expectativa está baseada na vontade de Deus ou nos seus projetos pessoais, única e exclusivamente. Em terceiro lugar, irmãos, submeta os seus planos a Deus. Aqui o bicho vai pegar, irmãos. O Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vocês sabem de cor, né, queritaiada? Vamos de novo lá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas na prática é assim? Sabe por quê? Nós somos controladores demais. Quantos de vocês, igual o pastor, que é controlador da sua vida, de tudo, de tudo, de tudo? Quantos são aqui? Nós que levantamos a mão podemos sair, irmãos, porque o resto é tudo santinho. Faça planos, irmãos, mas entregue todos os planos na presença de Deus e diga assim: Senhor, se for da tua vontade, abençoa, mas se não for, fecha a porta. Esses dias eu estava orando para uma irmã aqui, falou assim, vai acontecer isso, isso, aquilo, meu filho e tal. Falei, tá bom. Fiz assim: Senhor, abençoa tua serva, o filho dela, e se não é para dar certo, fecha a porta, em nome de Jesus, amém. Peça para Deus fechar as portas erradas na sua vida. Porque nós abrimos muitas portas, mas a resposta certa em Provérbios diz: sempre será de Deus. E lembre-se, irmãos, que Deus trabalha na sua espera. Leia isso mais alto para mim assim. Lembre-se. Em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Só que isso na prática é muito difícil. Porque a frustração, meu querido, nem sempre é um fracasso.
Agora olhe para mim, preste atenção nisso. A frustração na sua vida pode ser uma grande porta aberta de maturidade espiritual na sua vida. José é um homem bonito, moreno alto. Os dos anos 80 sabem o que eu estou querendo dizer. A música. José, moreno alto, bonito, uma túnica linda. Os irmãos jogam ele no poço, pegam a túnica dele. Está passando uma caravana de ismaelitas, ele é vendido para os ismaelitas. É comprado por Potifar lá no Egito. Ele recebe assédio sexual da mulher de Potifar e é acusado de assédio sexual da mulher de Potifar. É jogado na prisão. E a vida daquele homem jovem com menos de 30 anos, em poucos momentos, com tantos sonhos que José tinha, ele vira pele e osso numa prisão durante 3 anos. Sinceramente, irmãos, será que nós não teríamos desistido da vida se fôssemos José? A Bíblia diz que em nenhum momento José blasfemou. E de repente, Deus tira ele da prisão e faz ele o segundo homem mais poderoso de todos os tempos naquela época. O vice-rei do faraó naquela época. Enquanto Deus estava jogando José na prisão, José deve ter olhado do buraco e olhado para as estrelas e falado assim: e aquele sonho que eu tive, aquela profecia, que os feixes se curvavam perante outro feixe, e que as estrelas se curvavam na minha frente. Ele deve ter olhado 3 anos aquele céu, e na sua frustração ele deve ter dito assim: Deus me deu um sonho frustrado. Quero dizer uma coisa para você, querido, meu amado, você que está na live aí. Se Deus tem um chamado, um sonho e um projeto para você, nada do que você faça, o que vai acontecer, vão frustrar os planos do Senhor, porque a Bíblia diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você que anda tristinho aí com os projetos, tudo capengando. Abre, fecha. Começa o projeto, não dá certo. Abre uma porta, fecha. Começa um projeto, não dá certo. Eu quero dizer para você, confie no Senhor nos dias silenciosos, porque Deus está trabalhando por trás do cenário para você. Nos dias de José, ele só podia ver a solidão da cadeia, e podia olhar para aquelas paredes, mas ele não sabia que Deus estava preparando o caráter de José para ser o vice-rei do império mais poderoso da época. Inimaginável. Em último lugar, irmãos, a alma frustrada, ela precisa de esperança. Leia isso para mim. Davi, que foi o maior poeta da Bíblia, disse assim: pois ainda eu o louvarei, a Ele o meu auxílio, meu Deus, Rei meu. Irmão, levante a sua mão agora, na dor, na sua tristeza, das tuas frustrações, profeticamente diga assim: eu ainda o louvarei, meu Deus e Rei meu. Sabe por quê, querido? A fidelidade de Deus é eterna. Nós temos aqui um caso de fidelidade. Cadê o cachorrinho? Esqueci o nome dele. Como é que ele chama? O cachorro. Como ele chama? Eu sei que ele está aí, mas como que ele chama? Cadê o nome dele? Cadê o irmão do... Como é que ele chama o cachorro? Malhado.
Malhado. O malhado vem, vai. O malhado já pode ter até carteirinha já, irmão, porque ele frequenta aqui há bastante tempo. O malhado. Vocês viram a fidelidade do malhado? O cachorrinho que vem aqui. Você vem dar oferta, ele vem atrás, não vem? Você vai no banheiro, ele desce. Se você sair da agora e for embora, ele sai e vai embora? Isso se chama fidelidade. Às vezes a gente não encontra ser humano fiel assim na vida. Vai encontrar às vezes um cachorrinho. Mas eu vou falar para vocês, o Deus de Israel é fiel e justo. E Ele vai onde você vai. Ele anda onde você anda. Você pode estar frustrado hoje, irmão, mas não é hoje o final da história. O final da história de José foi o começo da história de José. Você pode estar naquele evento, um ciclo negativo em que abre e fecha, não dá certo, não dá certo, não dá certo. A frustração está sobre você, mas isso não é o final da história. Isso talvez seja o começo da sua história. Como que você pode lidar com isso, irmãos? Ore todos os dias falando as suas frustrações para Deus. Tem pessoa que fala assim, não pode falar para Deus essas coisas. Deus não pode ouvir. Como Deus não pode ouvir? Se Ele sabe o que você está passando. Ele sabe que você está em frangalhos. Que você está na base do Rivotril. Não vou nem perguntar quantos tomam Rivotril, porque eu não quero ter um susto. Ore sobre as suas frustrações. Todos os dias. Davi dizia assim, até quando, Senhor, os meus inimigos me cercarão? O Salmo 22, o Salmo profético, que diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Fortes touros de Bazã me rodeiam. Os meus inimigos estão à minha caça. O meu coração derreteu-se como cera. Deus quer ouvir o seu lamento e a sua aflição. Ore todos os dias. Mude a pergunta de que por que isso aconteceu comigo? Para, Senhor, o que queres me ensinar com isso? Mude a sua pergunta, irmãos. As pessoas que entram na sala pastoral, elas perguntam assim, por que, pastor? Por quê? Então agora você vai perguntar assim, Deus, o que é para eu aprender com isso? Porque Deus coloca frustrações na nossa vidinha pequenininha, para que a gente possa conseguir ouvir a voz do Senhor. Em último lugar, irmãos, abrace o silêncio de Deus como um convite para confiar e não como um sinal de abandono. Eu brinquei aqui do cachorrinho do malhado. Mas Deus é muito mais que um animalzinho que segue a gente. Deus, Ele está sobre nós, com a sua mão protetora. E vão haver dias na sua vida que haverá um silêncio profundo da parte de Deus. Esses dias falando com um dos meus discípulos aqui, um dos meus discípulos disse assim, eu leio a palavra, mas Deus não fala comigo. E eu disse assim, continue lendo a palavra, porque Ele está falando no seu subconsciente, e você não está percebendo. Porque nem tudo vai arrepiar o seu pelo, mas vai entrar no seu subconsciente. Irmão, o silêncio de Deus não é porque Ele foi embora, é porque Ele está ao seu lado para ensinar grandes lições para você. Quando você virar para trás, você vai ver que a sombra do Onipotente em ti estará. E que a sombra do Onipotente você descansará.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Os que confiam no Senhor são como que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. A frustração não é pecado. A frustração é um processo e um sintoma de que coisas não estão dando certo, mas de que Deus está falando com você e te direcionando para o lugar certo, para que a sua vida dê certo e dê frutos em nome de Jesus.